Muito boa tarde, amigos do Futemaníacos. Estamos aqui de novo, nosso terceiro programa, dia 19 de setembro. E, em primeiro lugar, eu quero fazer os meus agradecimentos pela audiência. Já conversei aqui com o Roberto, ele já me cumprimentou, cumprimento todo da equipe, para toda a equipe. Mais de 10 mil visualizações aí nessas nossas primeiras intervenções. Eu estou muito feliz com isso. Novamente, eu agradeço ao Roberto Santana, da Rádio Campinas Digital, pela oportunidade que me deu. Ao Júnior Paes, que é o empresário da SEAP Usinagem, que está nos apoiando. SEAP Usinagem, soluções inteligentes na área de usinagem. E vamos para as chamadas aqui, o que nós vamos ter no programa de hoje. São muitas atrações. A principal delas está aqui do meu lado, que é a Vitória Marquezini. Olá, Odair, boa tarde. Obrigada da oportunidade de estar aqui no seu programa. É um privilégio muito grande. Muito obrigada. Eu agradeço muito, e vocês vão ver que maravilha que é a carreira da Vitória. E junto com ela veio a Graziela, é isso? Isso, a mãe dela. Boa tarde. Daí, boa tarde a todos. E tá feliz com a filha, né? Muito orgulhosa, sempre. Então tá bom. Nós vamos daqui a pouco ficar sabendo tudo que a Vitória está fazendo. Nós vamos também hoje falar aqui, vamos dar o cartão vermelho, depois eu vou conversar com a Vitória, o que ela acha do cartão vermelho. Vamos falar do gol de placa, vamos falar do futebol feminino, que quase ninguém fala, da meninada, né, do sub-15, sub-17, sub-20. Claro, nós vamos falar de Guarani e Ponte, a participação dos dois times na Série B do Campeonato Brasileiro, como eles atuaram na rodada que passou e o que se espera deles nos jogos agora do final de semana. Um joga na sexta-feira, o outro no sábado. Então, eu quero primeiro iniciar, e vamos já fazer isso logo de cara. No programa primeiro, nós fizemos uma homenagem, prestamos uma homenagem aqui à torcida da Ponte Preta, inclusive, pelo falecimento da sua torcedora símbolo, a Conceição. E tomara que pare aqui, né? Que essa coisa não continue. Mas hoje nós temos que falar da perda do lado do Guarani, do lado bugrino. Faleceu o jogador Heraldo, que foi um atleta símbolo na equipe bugrina, para quem acompanhou os jogos nos anos 60. Ele era nascido lá nas Alagoas, jovem, ele veio para São José do Rio Preto, jogou no Taquaritinga, despertou interesse do Guarani, veio para cá, e ficou 8 temporadas jogando na equipe do Guarani. Uma coisa que hoje não existe mais, só naquela época. Heraldo foi durante 8 anos o zagueiro do Bugre Campineiro. E ele disputou 276 partidas com a camisa alviverde. A principal delas foi no dia 18 de novembro de 1964, no famoso 5-1 contra o Santos. Um dia que o Guarani estava endemoniado. Cada um fez um gol, inspirado, né? Vamos falar melhor, estava inspirado. Muito bem, muito obrigado. Joãozinho, Nelsinho, Babá, Américo e Carlinhos, cada um fez um gol. E o Pelé bateu um pênalti e o goleiro Sidney Poli defendeu. E foi, né, nesse dia que os jornais estamparam que o Heraldo foi o zagueiro que parou o Pelé. Ele ficou na memória da torcida do Guarani. Ultimamente ele vivia doente, vivia ali no Café Regina. Todo mundo tentava ajudar a família. E ele já estava, já se percebia que a situação dele não era boa. Ele veio a falecer e eu espero que a diretoria do Guarani faça a devida homenagem na partida desse final de semana no Brinco de Ouro. Ao Heraldo, os agradecimentos da família bugrina. Feito isso,
E o que eu disse, espero que pare por aqui, né? Essas homenagens. Nós vamos falar de coisa boa, de gente jovem, de gente campeã. E outra coisa, viu? Só para completar esse negócio de Guarani e Ponte, teve gente que reclamou. Campinas é incrível, né? Teve gente que reclamou. Daí no último programa você estava com a camisa preta. Por quê, né? Você prefere a Ponte e tal. Então hoje eu vim de camisa verde. Pronto. Assim não tem reclamação. É um programa com a camisa preta, outro programa com a camisa verde. Sem reclamações. Nós vamos falar com a Vitória Marchesini, que é uma pentatleta. E a primeira coisa que eu vou pedir para a Vitória explicar o que é uma pentatleta, né? A gente já sabe que penta vem de 5, então o que são essas 5 modalidades, Vitória? Bom, as 5 modalidades são a natação, a corrida, o tiro, que é com uma pistola, a laser, a esgrima e a natação salto e o hipismo. O hipismo, isso. É tanto que eu já me confundo, né? Tá vendo? E a natação a gente nada 200 metros livre. A corrida nós corremos 3.200 metros. E o tiro é junto com a corrida. A cada 800 metros da corrida nós temos que parar, atirar, acertar o alvo 5 vezes. Interessante. E é o que torna a corrida mais difícil, né? Porque você chega ofegante, né? Tem que acertar o alvo. O alvo fica a 10 metros, a gente atira com a pistola com uma mão só. A mão não fica tremendo, não? Fica né? tremendo bastante. E depois o hipismo é parecido com o hipismo clássico, só muda algumas regrinhas, mas também são 13 obstáculos, altura de 1 metro, 1,10 m. E a esgrima é feminino com feminino, masculino com masculino. E a diferença da esgrima clássica para a esgrima do pentatlo é que no pentatlo nós temos um toque só. Temos 1 minuto para dar um toque. E na esgrima clássica vai 5 e 15 toques. Sei. Isso que difere dos esportes. No pentatlo são mais toques. É um toque só. É um toque só. Na esgrima clássica que a gente... Sei. Daí tem até 15 toques. Na sua categoria é um toque e já ganhou. Isso. Aí marca ponto, né? Porque a competição ela é somatória de pontos. No final, quem tiver mais pontos vence. Sei. Eu tenho aqui um portfólio da Vitória e é maravilhoso. Você iniciou... muito obrigada. Muito bonito, maravilhoso. Você iniciou bem nova, né, Vitória? Comecei com 10, 11 anos no hipismo. Sei. Fui me destacando no hipismo desde o primeiro ano que eu comecei a treinar. Quando eu comecei, depois de 2 meses eu já estava em competição de hipismo. E fui só no hipismo até os 17. Nos 17, hoje eu tô com 20. Nos 17 eu fui convidada para participar do pentatlo. Agora eu tô treinando há 3 anos o pentatlo. E você diria que o hipismo é o seu ponto forte no pentatlo? É o meu ponto forte, com certeza. Tanto que teve algumas vezes que algumas dificuldades por causa do hipismo ser um esporte, né, de alto nível, eu não ter condições de treinar e eu ir para as competições sem treinar e ainda assim zerar a pista e ganhar o ponto total do hipismo, que nem teve na última competição agora. Foi assim. Muito então bacana. Ele é o meu ponto forte. Sei. Ainda bem. E que é mais ou menos o ponto fraco dos outros concorrentes, né? Os pentatletas, eles têm muita dificuldade com o hipismo. Eles têm... É bem difícil para eles porque você está lidando com outro animal, com um animal, né? Uma outra vida, então... Não é só sua vontade ali no momento. E a diferença também do hipismo do pentatlo para o hipismo clássico é que o do pentatlo a gente não leva nosso cavalo. Os cavalos são sorteados 15 minutos antes. Sei. E aí você tem direito a 3 saltos só de aquecimento e você já vai para a prova. Então você tem que se adaptar muito rápido ali. E assim, o ser humano ele quer fazer a própria vontade sempre, né? Então... Ali você tem que deixar a sua vontade de lado e fazer o que o cavalo quer, mas com a sua autoridade ali no limite, porque você não conhece. Então, essa é uma das maiores dificuldades do Muito hipismo. difícil. Eu imaginei que você pudesse ir com o seu cavalo. Não. No hipismo clássico a gente leva nosso cavalo, mas no pentatlo não, é sorteio. Fica mais difícil. Ainda mais difícil,
E esse é o seu ponto forte. Qual que é o seu ponto fraco? Meu ponto fraco? Eu acho que meu ponto fraco é a natação, mas não é tão fraco assim. Sei. Ele é o que eu tenho mais dificuldade, porque acho que tanto a natação quanto a corrida, você precisa de um tempo de maturação ali, a experiência. Como a nossa prova no pentatlo são 200 metros livre, dizem que é a prova mais difícil que tem, porque é velocidade e força. Então, eu acho que para essa prova você tem que ter um tempo grande de natação para pegar o feeling, para você, além da força, além de tudo, né, tem que ter um tempo de experiência, que nem eu falo pro pessoal. Eu, depois de 5 anos no hipismo, que eu fui entender o que o meu técnico falava quando eu tinha 2, 3 anos. Então, acho que a natação ainda falta um pouquinho disso, mas ainda, ela não está longe do que as meninas das competições fazem. Entendeu? E explica uma coisa pra gente, né? Quem é leigo, que não acompanha, é um esporte que não é muito divulgado, né? Aliás, é pouco divulgado. O pentatlo né? Com certeza. A gente só vê falar na Olimpíada, né? Quando tem Olimpíada, aí o pessoal fala. Senão, ele some do noticiário. Some, com certeza. Como é que a prova é uma após a outra ou tem um período de descanso? A prova, são todas as provas no mesmo dia, mas ela não é em sequência como no triatlo. A gente, por exemplo, sempre começa com a esgrima, daí nós temos a esgrima. Vai todas contra todas e depois nós temos uns 30 minutos ali para trocar de roupa. Ou, por exemplo, quando tem o hipismo, muitas vezes o hipismo é em outro local. Então a gente tem que trocar de roupa, se deslocar. E aí a competição dura o dia todo. Mas não é igual o triatlo. Sim, tem um tempinho ali para se trocar, para ir as baterias de natação, feminino, masculino, tem um tempinho. Mesmo assim, muito difícil. Porque você fica na tensão ali o dia todo, né? As competições normalmente começam às 7 da manhã, terminam às 7h30 da noite, é o dia todo de prova. Sei. Bom, se a gente for falar aqui de títulos e medalhas que a Vitória tem, a gente ficaria o programa inteiro, né? Que ela tem muitos títulos, muitas vitórias. Eu pediria para você fazer assim um resumo, né? Quais foram as principais? Quer dizer, você primeiro se tornou a melhor atleta em São Paulo, no estado de São Paulo, foi isso? Explica pra gente, como é que foi essa ascensão? No pentatlo. Isso, no pentatlo. Isso. Bom, no pentatlo, quando eu comecei já, a minha primeira prova foi um brasileiro, mas ainda não conquistei nada. Depois, acho que a minha primeira medalha foi no estadual. E depois, porque eu treino bastante, né? Então eu consegui chegar no nível das meninas da minha categoria em 1 ano e meio, 2. Sei. Por causa da quantidade de treino. E aí eu já fui campeã júnior em 2016. 2017 também fui campeã júnior. Agora, porque eu comecei em 2015, né? Sei, 2016 já fui campeã brasileira júnior, que era a minha categoria. 2017 também, 2018 agora fui medalha de prata no sênior já. Esse tem 2 semanas. Sei. Essa é a sua maior conquista? Essa é a minha medalha de prata no sênior e a medalha de prata no sul-americano no ano passado. Em Cochabamba? Cochabamba foi. Foi no final do ano passado. São as minhas relíquias. Sei. E como é que foi lá em Cochabamba? Depois a gente volta. Você sentiu o efeito da altitude? Muito, 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 muito. Lá a gente chegou 3 dias antes, porque dizem que se você for chegar, ou você chega um período muito pequeno para competição, ou você chega muito antes. Então eu cheguei 2 dias lá antes, no segundo dia eu já fui correr, senti muita dificuldade. Daí logo chegou o dia da competição, que a gente chegou bem perto. Mas na corrida eu achei que foi muito bom. Senti, mas não senti tanto. Na natação foi, acho que, onde eu mais senti a altitude, que lá é bem alta, acho que é 2.000 e poucos metros. E aqui a gente está a 700. Isso. Então, não só eu, como bastante gente sentiu. Mas pro meu resultado, eu não vi diferença. Eu só senti uma dificuldade ali, mas não afetou nada muitos meus tempos, assim. Você foi segunda colocada, fui né? Segunda, vice-campeã. Fui vice-campeã.
Tá. Mas teve bastante gente do Brasil que sentiu bastante dificuldade, porque se você não fizer uma adaptação, é uma coisa que interfere bastante, né? Eu já ouvi muito isso. A seleção brasileira, ela adota seleção brasileira de futebol masculino. Ela adota muito isso. Ou ela chega uma semana antes para ficar lá, se aclimatar, se adaptar, tal. Ou ela chega no dia, chega em cima da hora. Vai e o bom é desce, chegar um dia antes ali, né? vai para o jogo, depois já sai do jogo e, né? Porque senão dá problema mesmo. Dá. Tanto que no primeiro dia, quando a gente chegou lá, não conseguia nem subir a escada para Sei. respirar. Era carregando a mochila, não conseguia nem subir a escada. Faltava muito ar. Então, mas eu também lá eu parei, mentalizei, foquei, meditei, fiz respiração, então tudo isso ajudou, né? Tem que arranjar mesmo, né? Tem que se adaptar. Claro. Bom, voltando, você veio, você conquistou isso aí, você começou a se destacar. Então nós temos 2 pontos que eu quero falar com você. Primeira coisa, sempre lembrando aqui da SEAP Usinagem, que tem as soluções inteligentes na área de usinagem, e da SEAP Esportes, que fica lá em Valinhos, que prepara os meninos, a garotada para o futebol, e que agora tem um convênio com o Corinthians Paulista. Então, quem quiser levar seu menino para treinar, leve lá na SEAP Esportes em Valinhos. Vitória, 2 coisas que eu quero falar com você. Você, para chegar nesse nível, teve apoio de várias pessoas, várias empresas, né? Aqui você pode falar, quem que te apoiou, como é que foi isso? Eu tive algumas parcerias, né, que me ajudaram bastante, porque no começo do pentatlo era bem difícil, eu sempre fui muito magrinha, e aí eu ficava muito doente. Aí nós conseguimos parceria com uma nutricionista, conseguimos parcerias com... Agora, esse ano a gente conseguiu parceria com uma empresa que me doa frutas. Toda semana eles me doam frutas. Que chama Trop Sabor. A minha nutricionista é Nutrimais, que ela é lá de Paulínia. Esse ano também nós conseguimos... Porque eu comecei a participar de corridas de rua, né? Porque a gente consegue algumas parcerias assim. Eu comecei a participar de corridas de rua para me ajudar no pentatlo e fui campeã da primeira etapa pernas de aluguel de Hortolândia. Venci lá a primeira etapa. E lá tava patrocinando o evento a empresa Pronto e no Ponto, que serve marmita congelada. Sim. E lá a gente conversou e tal, e a gente fechou parceria de marmita pra mim. Porque aqui em Campinas é meio complicado a logística de treino, é tudo muito longe, né? A gente não tem um centro de treinamento. Então, eu ficava doente porque eu não comia, não dava tempo de voltar pra casa pra almoçar. Tem dia que eu chego em casa 11 horas da noite por causa de treino, então não jantava. E aí, com Pronto no Ponto, com marmita congelada que eu levo, qualquer lugar, qualquer academia tem micro-ondas, e agora eu tô comendo bem por causa do Pronto no Ponto. As frutas que a Trop Sabor tá me ajudando, já deu... Nossa, tudo isso contribuiu pra agora essa minha medalha de prata, né? E você tem que comer muito bem, né, Vitória? Tem que comer muito bem. Porque você gasta muitas calorias, né? Eu gasto 9.000 calorias por dia. 9.000 calorias por dia. Não é brincadeira. E aí, então, você tem que comer bastante. Tem que comer bastante. Então, essa parte de alimentação e nutrição, nós conseguimos essas parcerias através de competições, de pessoas indicando, né? E aí também eu tenho o apoio de uma academia chamada Instituto Mood, que fica no Nova Campinas, que também está me ajudando demais com reabilitação. Se eu tenho alguma lesão, eles melhoram. Musculação, osteopatia, eu tenho tratamento, porque a atleta, né, tem muito problema de desalinhamento, isso gera lesão. Então, toda semana eu tenho acompanhamento agora. Então... tudo isso está dando assim um suporte e me ajudando a ter resultados cada vez mais expressivos, né? Sim. E o Aras? E o Aras, ele me ajuda bastante
com o cavalo, porque o custo Pode do falar o hipismo, nome do Aras. o Arasalbar, o Arasalbar, Que pode falar. ele me ajuda bastante com a parte do hipismo, né? Porque o custo do hipismo é muito alto. Sei. É um esporte de muitos gastos. Então, essa parte eles me patrocinam, me apoiam. E é um dos principais, assim. Tanto o Instituto Mude, quanto o Arasalbar, a Tropa Sabor e o Pronto no Ponto são, assim, os que mais estão me apoiando nessa fase. Nessa batalha, né? A Farmacência também, que eles fazem suplementos manipulados. Porque também eu não consigo comer 9.000 calorias todos os dias. Então tem Sei. a parte da suplementação, tem a parte da recuperação muscular, tem a parte do sono, tudo isso eles cuidam também com manipulados. Tá, ok. Depois nós vamos falar de uma coisa aqui, né? Você não trabalhou com coach, né? De esportes ainda. Coach de esportes, não. Trabalhei uma vez que tentei trabalhar com psicólogo, não me adaptei muito, não consegui. Tá. No próximo programa eu vou trazer, já estou até dando aqui um alô, vou trazer um coach de esportes e ele vai trazer uma judoca que ele está trabalhando, está preparando e ela tem obtido ótimos resultados, também obteve aí um vice-campeonato, ela vai nos contar a semana que vem. E é uma novidade, porque se fala tanto em coaching hoje em dia, né? E agora tem o coaching esportivo. Coaching empresarial, coaching Isso. pessoal, né? Agora esportivo, que agora legal, o esportivo, né? É muito legal, muito legal. Vitória, agora vamos falar assim, uma coisa que me preocupa, porque eu acompanho a sua carreira, você sabe disso, desde muitos anos, muitos anos, acompanhando a sua carreira, sei das suas vitórias e sei das suas dificuldades. Você já era para estar ali você já está entre as melhores e agora você vai subir na classificação com esse vice-título. Sim. Mas houve uma má vontade, né, da Confederação Brasileira. O que aconteceu aí que o pessoal deu uma segurada? Já era para você ter chegado antes, né, nesse patamar. É um pouco da dificuldade das oportunidades, né, que nos faltam, mesmo com todo o esforço, tudo, às vezes faltam aí as oportunidades. Mas agora acho que com esse resultado tudo vai fluir, tanto com a Confederação, tanto com a União Internacional. Acredito você está confiante que agora agora não vai precisar mudar para o Rio? Não, tomara que não. Por favor, vou ficar aqui em Campinas, representar a cidade. Porque meu sonho mesmo é representar a cidade, representar o país, quero sair do país para representar, né? Quero estar em competições internacionais, representando a cidade, o país, isso que importa, porque as pessoas daqui que estão me ajudando, né? Pessoas como você aqui da Rádio Campinas, são as pessoas que estão mostrando o meu trabalho e eu quero poder representar vocês lá fora, né? Que acho que isso que é o mais importante. E a gente tem muito orgulho de você. Obrigada. Você, na última classificação que saiu, você era a sexta no Brasil? Estava em sexto. Em sexto. Isso, mas isso foi no meio do ano. Agora eu estou esperando a atualização do site da Confederação para ver se com esse meu título, né, de vice-campeã, eu já subo ainda mais no ranking, estando entre as 3 primeiras. Deve chegar no mínimo em terceiro, né? Nessa subida terceiro. aí. Tomara, no se Deus mínimo, quiser. né? Se Deus quiser. Você avisa a gente, eu tá? aviso, eu mando sim. Você avisa com que certeza, eu vou... devo chegar, hein? Eu vou falar aqui que agora ficou todo mundo curioso, né? Quando que vai sair, você sabe? Não sei, também tô curiosa. Tô esperando desde o dia 1º de setembro. Dia 1º foi a competição, né? Tô esperando desde o dia 3 de setembro essa atualização aí. Sei. Então, vamos ver. Agora tem muito mais gente esperando, né? E eu tenho a impressão que... um abraço para o Paulo César, para Marinês de Campos. O pessoal está aí curtindo. Agora todo mundo ficou curioso. Todo mundo quer saber para onde que vai a Vitória, né? Qual a classificação. Vitória, o seu objetivo é ir para a Olimpíada em 2020. 2020. Eu tô lutando, treinando bastante para ir para 2020. Tá. Para isso você precisa ter patrocinador, é isso?
Agora é o momento que eu mais preciso de patrocinadores financeiramente, né? Porque agora eu atingi o índice internacional, porque no pentatlo nós precisamos atingir determinada pontuação para podermos competir fora do país. Sei. Agora eu atingi essa pontuação e estou apta a ir para as competições internacionais. Só que a confederação ela não vai mandar todo mundo, todas as competições. Ela vai selecionar cada vez um, outro. E pra gente ir, a gente tem que estar bem ranqueada no mundo. Só que para estar bem ranqueada no mundo, precisa estar participando de todas as competições. E o custo dessas competições, a gente não está conseguindo bancar. Por isso que a gente está precisando de patrocínios. Sei. Para dar uma guinada. Porque só assim a gente vai conseguir estar em 2020, que é o nosso maior sonho. Sei. Eu acho o seguinte, a Vitória acabou de falar aqui, antes de eu falar em patrocínio, a Vitória falou duas coisas muito bonitas, né? Ela falou que quer representar o Brasil e, mais do que isso, ela falou que quer representar Campinas. Campinas é um polo industrial, comercial, tem a macro região de Campinas, toda a região metropolitana. Então, fica aqui o meu pedido, né? Tantos empresários em Campinas, na região, vamos ajudar a Vitória. Ela tem, assim, já conquistou o vice-campeonato, ela está aí em segundo lugar. O ranqueamento vai sair, com certeza, ela vai estar em segundo ou terceiro, mas enfim, tá entre as 3 melhores do país. Com essa vontade toda de ir para a Olimpíada em 2020. Eu acho que é um investimento com retorno garantido. Então, eu espero que as pessoas que estejam nos vendo, nos ouvindo, se sensibilizem e procurem a Vitória. Como é que faz para ter contato com você? Para falar, pessoal, eu quero saber, quero ajudar, quero patrocinar a Vitória. Como é que faz? Bom, temos as redes sociais, né? Que o meu Facebook é Vitória Marquezine. Tem também o meu Instagram, que é Victoria_Marquezine. E tem o celular também que eu posso passar. Pode passar, permitir. pode. O meu é 993348912. Repete devagarzinho. 993348912. Isso. Sempre lembrando que nós estamos aqui em Campinas, o 19, Campinas, 19, isso. né? Antes. Então, é fácil de entrar em contato. É bem fácil. Tem as redes sociais hoje em dia. Lógico. E vamos aguardar que essa ajuda venha, né, o mais rápido possível, para que a Vitória tenha mais condições de chegar onde ela quer. E é bem bacana que se alguma empresa quiser, né? Hoje as minhas redes sociais estão com uma visualização bem grande. Eu tô com, acho que já cheguei a 20 mil seguidores no Instagram, então não vai só me ajudar, né? Vai ajudar a empresa também a ter visualização, porque com os meus parceiros porque eu tenho essas parcerias das frutas, do prato, eles me dão o produto e eu mostro a marca deles. Então, para a empresa que se interessar, não é só eu que vou ganhar, é ela também, né? Claro, é por isso que eu falei que é um investimento, né? Investimento na marca, sem dúvida nenhuma. Depois que ganha, tudo é fácil, né? Eu acompanhei, li um livro, inclusive, e estive com ele, dei um abraço nele, conversei com ele, João Joaquim Cruz. Ele foi campeão olímpico, uma pessoa fantástica, né? Muito educado, uma pessoa muito inteligente. E ele sofreu demais no começo. Lá em Brasília ele não tinha ajuda de ninguém, não conseguia nada, né? Ele penou até ir para os Estados Unidos, teve que fazer um monte de coisa lá para conseguir. Então, aí depois que fica campeão, todo mundo quer patrocinar, todo mundo quer ajudar. Eu acho que no caso da Vitória é mais fácil agora patrocinar e quando chegar em 2020 colher esses louros da Vitória junto com ela. Juntos, né? Com certeza. E com certeza vamos chegar na nossa meta, porque cada degrau que a gente está subindo está sendo planejado e está tudo acontecendo conforme o planejado, entendeu? A gente planejou esse ano para chegar essa época e chegar a ser ou campeã ou vice-campeã do campeonato desse último campeonato. E com todo o planejamento a gente conseguiu
ser a medalha de prata, né? Então, se tudo continuar de acordo, com certeza estaremos lá em 2020. Com certeza, eu tenho absoluta certeza. E com o apoio da mãe, né? Do pai, Da família. Toda a família. Todo mundo realmente. junto, né, Que Vitória? a minha família, se não fosse por eles, nossa, eles me apoiam demais, demais. Toda a minha família. Só tenho a agradecer a eles também. Ainda bem. E Campinas também apoia. Nós vamos dar sequência ao programa. A Vitória vai continuar aqui com a gente. A satisfação que ela continue, né? E eu deixo para você falar o que você mais quiser, Vitória. Queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui no programa. É muito bom quando as pessoas reconhecem o nosso trabalho. É muito bacana mostrar. Eu gosto bastante de falar sobre o pentatlo, nem falar tanto de mim, mas falar sobre o pentatlo para as pessoas conhecerem, porque não é um esporte tão divulgado. Então, muito obrigada por essa oportunidade de estar trazendo atletas de outros esportes. Isso é muito importante para o esporte de Campinas, para o esporte da região e também para você é um exemplo para outras emissoras, outros rádios verem o seu trabalho e valorizar, te ter como exemplo, né? Valorizar os outros esportes. Parabéns pela sua iniciativa. Eu agradeço, Vitória. Muito obrigado. E como eu falei uma vez para você, o seu nome já diz tudo, né? Eu tenho imagina. certeza da vitória. Tá? Vamos chegar lá. Você é a nossa menina de ouro, como eu sempre te falei. Muito obrigada. Você vai chegar no ouro. Muito obrigada. Vamos lá. CEAP Usinagem, soluções inteligentes na área de usinagem. E CEAP Esportes, agora em parceria com o Corinthians Paulista, lá em Valinhos. Muito bem. Vamos dar sequência aqui. Nós já vamos já falar de Guarani e Ponte, mas antes deixa eu falar uma coisinha, né? Com a Vitória, você faz o pentatlo, é maravilhosa nesse esporte. Você sabe quando um jogador leva cartão vermelho, por que ele leva? Não. Não? Não entendo nenhuma regra de futebol. Na Copa eu até tentei perguntar ali, tentar entender, mas não consegue. Ficou meio complicado ali. Ah, tá. O cartão vermelho é a pior coisa que, além da derrota, é claro, né? Mas é a pior coisa que pode acontecer, né? Quando um jogador chuta o outro, derruba, faz uma falta violenta, né? Por trás, agride, enfim, faz uma coisa, então leva o cartão vermelho. Eu criei aqui uma sessão no meu programa que eu chamo de cartão vermelho e não necessariamente é para um jogador. A semana passada foi para uma tenista, que é a Serena Williams, campeoníssima, mas ela perdeu a final para uma japonesa de 20 anos e ela jogou a raquete no chão, quebrou a raquete, xingou o juiz de ladrão. Uma coisa muito feia, né? Para uma campeã, ela N vezes campeã. Ela demorou tanto tempo para construir o nome dela e aí num campeonato ela já fez isso, quer dizer, a menina chorou, sabe? Claro, imagina uma menina de 20 anos ganhar dela, né? Que tem 37 e tantos títulos, né? Então, eu dei o cartão vermelho para ela. Então, necessariamente, eu não dou para um jogador, né? Eu dou para quem faz uma coisa feia durante a semana. Essa semana, o cartão vermelho vai para um jogador. Infelizmente, da seleção brasileira. É o seu Douglas Costa, que está jogando na Juventus e é da seleção nacional. O Douglas Costa, inclusive depois ele deu uma desculpa que, me desculpem, né? A redundância, mas me desculpem, a desculpa dele não vale. Ele falou que eu fui pobre, até 10 anos eu sofri muito. Não aceito isso. Quer dizer, o fato de ter sido pobre, de ter sofrido, não justifica fazer a coisa nojenta, horrível que ele fez. Hoje ele é rico. Hoje ele mora em Turim. Ele tem um carro zero, último tipo, mora num palacete, enfim, joga na seleção brasileira. Então, nada justifica. O seu Douglas Costa, no final do jogo da Juventus contra o Sassuolo, se desentendeu com um jogador. O Sassuolo é um time pequeno na Itália. O Juventus ganhou de 2-1, mas no final do jogo ele se desentendeu com o jogador. O árbitro, inclusive, nem viu direito, foi chamado pelo VAR, que agora tem o VAR, né? E ele fez o que eu considero uma das coisas que eu falei aqui já, mais nojentas e mais humilhantes que um ser humano pode fazer. Ele cuspiu no rosto do jogador do Sassuolo.
Isso repercutiu muito mal, foi uma covardia muito grande. A Juventus tem um uniforme branco e preto listrado, por isso a imprensa italiana está dizendo que o símbolo da Juventus é uma zebra, né? E não uma lhama. Então vejam o que estão comparando o jogador brasileiro, né? Com uma lhama que, por viver nos Andes, por exemplo, ela cospe, mas por causa do frio, por causa do empenho, da neve, né? Ela, coitadinha, e ela é um ser irracional. Ele pressupõe que tenha um pouco de razão, né? E por mais que tenha discutido, cuspir no adversário é uma coisa horrorosa. Então o VAR chamou, o juiz foi lá, deu o cartão vermelho para ele, ele foi expulso, e eu já estava esperando que a punição seria séria, seria brava. E lá eles não demoram, não é aqui no Brasil que demora 3, 4 semanas para ter reunião no TJD, aí o advogado vai lá, consegue reverter em multa e não acontece nada. Não, lá ele foi julgado já e pegou 4 jogos de suspensão. Então ele vai ficar 4 jogos fora do campeonato italiano pela Juventus, esfriando a cabeça e pensando para não fazer nunca mais isso, né? Uma coisa horrorosa. E eu acho que o Filipão também trabalhou com ele, enfim, vários técnicos brasileiros trabalharam com ele. Ele jogou na Rússia, ele tem um histórico que todo mundo sabe. Eu falei, hoje ele é rico, ele é famoso, então chega, né? Chega. Se eu fosse o Tite, eu também dava um puxão de orelha, eu não deixava ele fora da próxima convocação. Esfria bem a cabeça. E então, vamos falar agora da coisa boa. Eu também falo do gol de placa. O gol de placa é a coisa boa da semana, que aconteceu de bom durante a semana. E vou me reportar de novo ao futebol italiano. A Juventus ela provocou uma revolução contratando o Cristiano Ronaldo. Tirou ele da Espanha, levou para lá, e o futebol italiano cresceu muito, porque isso obrigou que a Inter de Milão, que o Milan de Milão, que a própria Roma, também contratassem e melhorassem suas equipes, e o Napoli, que é muito forte lá no sul da Itália, né? Então eles contrataram. O que aconteceu? Há um período da adaptação, é lógico. O jogador chega, não é na hora que ele chega, troca de camisa, troca de país e vai marcando gols. Ele teve um período de adaptação, mas no domingo, nesse jogo aí contra Sassuolo, a Juventus ganha de 2-1, os 2 gols foram dele, do Cristiano Ronaldo. E com certeza ele fará muitos outros, porque ele é um craque fora de série. E também quero citar o Higuaín, que, como eu disse, era o jogador titular da Juventus, e com a chegada do Cristiano Ronaldo ele tinha que sair, porque ele falou, não vou ter mais lugar, e ele foi para o Milan, numa jogada inteligentíssima do Milan, né, do Leonardo, que é o diretor. E o Higuaín também, o Milan empatou fora de casa com o Cagliari, 1-1, e o gol foi do Higuaín. Eu tinha falado isso no primeiro programa. Os 2 vão disputar a artilharia do italiano. São 2 excepcionais centroavantes, Cristiano Ronaldo pela Juventus, o Higuaín pelo Milan. Estão de parabéns, os 2 clubes e os 2 jogadores. Feito isso, vamos aqui falar da SEAP Usinagem, soluções inteligentes na área de usinagem. E agora chegou a hora de falar de Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. Quem jogou primeiro foi o Guarani. Ele recebeu aqui em Campinas o Juventude e ganhou de 1-0, um gol de pênalti do Bruno Mendes. Foi uma vitória importante, porque o time subiu para 41 pontos, subiu bastante na tabela, precisava ganhar, eu falei, a vitória era assim, urgente, e ela veio. E eu ouvi alguns comentários, né, algumas pessoas reclamando, puxa, 1-0 só contra o Juventude, tinha que ter ganho com mais autoridade, ter feito mais gols.
O campeonato brasileiro da Série B é muito equilibrado, é muito difícil. As equipes vêm, jogam fechadas, não deixam jogar. Então, eu considerei o resultado excelente. Considerei a partida ótima nesse sentido. E tanto isso é verdade que ontem esse mesmo Juventude que perdeu aqui foi lá em Goiás e ganhou do Atlético Goianiense, que está ali disputando também vaga para ficar entre os 4 que vão subir. Então valorizou mais ainda a vitória do Guarani. Eu acho que o time foi bem, o Bruno Mendes fazendo gol foi bom, porque ele se recupera, o ataque do Guarani precisava, né, precisa que os seus atacantes façam gols. Continuo vendo aqui um ponto fraco no Pará, na lateral esquerda. Ele fica alternando boas e más jogadas, na maioria das vezes más, falha na marcação, falha nos cruzamentos. Mas existe uma esperança muito grande para a torcida do Guarani no próximo jogo. Vai ser agora no sábado contra o CSA, que pode ser a estreia do Romário, o lateral esquerdo do Romário, que é do Santos, mas estava jogando no Ceará. Provavelmente ele faça a estreia. E aí a defesa fica bem composta, porque o Agenor entrou bem no gol. Desde que ele entrou, o Guarani tomou só um gol. O Kevin na lateral direita vem atuando bem. O Romário entrando na esquerda vai dar muito mais tranquilidade, pelo menos é o que se espera, que esteja num nível superior. O miolo de zaga está muito bem. Felipe Maia tem jogado muito bem, acima até do que se esperava. O Fabrício também deu uma tranquilidade muito grande. O meio-campo tem jogadores excelentes, o William Oliveira, o Ricardinho, enfim. Quem precisa subir um pouco de novo é o Rafael Longini. Disseram que era um problema mais físico, que ele estava sentindo, mas acredito que ele possa jogar melhor. E no ataque tem o Bruno Mendes e alguém que vai fazer companhia para ele ali. Eles estão se alternando. O Matheus Oliveira, o Bruno Xavier. Ainda não existe um que seja o titular. O Guarani não achou ainda um que se encaixe, que se adapte ali. O técnico está testando, está tentando. Esse jogo com o CSA é importantíssimo. É importantíssimo. É um confronto direto. O CSA está em segundo lugar. Se o Guarani vencer, ele entra no G4, nem que seja momentaneamente, mas ele vai ficar ali muito próximo de quem vai subir. A torcida do Guarani tem que comparecer, há uma promoção de ingressos, R$10, quem for com a camisa. Então, todo o apoio é necessário e eu acredito muito que a equipe possa partir para essa vitória e precisa partir, porque é o que eu falei aqui, não há mais tempo de recuperação, de ficar pensando. Se perder o jogo, se afasta. Os outros abrem uma vantagem que depois é irrecuperável. A cada rodada estão faltando menos jogos e a coisa vai ficando mais difícil. Então, vamos torcer e esperar que o Guarani consiga bater o CSA. Muito bem. No dia seguinte, a Ponte Preta foi jogar contra o Oeste e empatou 0-0. Nós temos algumas coisas aqui para falar da Ponte. O Chamusca chegou a 3 jogos e ele está com 2 pontos conquistados em 9. Ele teve 2 empates e 1 derrota. Isso é uma campanha que, assim, a primeira análise que a gente pode dizer é que a culpa não era do João Brigatti, né? Mandaram o João Brigatti embora e ficou provado que a culpa não era do técnico, a culpa é do elenco. Falta material humano. Eu até achava que o Chamusca chegando, ele exigisse a contratação de um meia, a contratação de um atacante, um goleador. Isso não veio, talvez a Ponte não tenha condições financeiras nesse ano para fazer isso, e o time está sentindo. Então, outro empate, outro 0-0. E o que mais preocupa, a equipe está há 6 jogos sem fazer gol. Então, são 6 partidas sem fazer gol. Isso é terrível no campeonato.
Eu fiz um levantamento aqui, a Ponte tem uma defesa excelente, é a segunda melhor defesa do campeonato. Em 27 jogos, ela tomou apenas 23 gols. Dá menos de um gol por jogo. Então a defesa está funcionando, o goleiro é muito bom, os volantes dão a proteção necessária, tá tudo bem, vá. Às vezes há uma reclamação na lateral esquerda, alguém pode reclamar um pouco, acha que o Danilo Barcelos está jogando menos do que ele jogou ano passado. Eu acho que também por causa do pênalti que ele perdeu, enfim. Talvez ele esteja jogando menos mesmo, mas a Ponte não tem assim tanto material humano, né? A defesa está ótima. Acho que ali esse não é o problema. O zagueiro Reginaldo tem jogado muito bem. O problema da Ponte não é esse. O problema da Ponte eu falei e venho falando programa a programa. O seu Thiago Real, que veste a 10, mas nem veste a 10, né? Ele joga como se fosse o 10, ele é meia, mas ele não joga, ele não arma, ele não coloca os seus atacantes na boca do gol. Ele não tem feito o que se espera de um meia armador. E isso faz muita falta para o time. Eu sempre aprendi assim, quando você tem um artilheiro no time, presta atenção no meia. O meia é bom, é porque ele está dando muita bola pro seu artilheiro. Mesma coisa os laterais, né? Porque estão cruzando bem, sabem cruzar. E isso não está acontecendo com a Ponte. Ela em 27 jogos, ela fez 28 gols, dá uma média de 1 gol por jogo. É muito pouco. Para quem quer subir, é muito pouco. Essa média de 1 gol por jogo é para quem quer se manter. É para quem não quer cair. E eu tenho certeza absoluta que a torcida da Ponte não pode nem ouvir falar nisso, né? Ninguém quer ficar na Série B. A Ponte entrou, ela veio da Série A e a intenção era voltar rapidamente. Bateu, voltou. Então, 1 gol por jogo não dá. É uma média muito pequena. Nós temos aqui, então, isso que eu falei, né? 6 jogos sem fazer gol. O senhor Júnior Santos, que tem 6 gols e que é, vamos dizer assim, o artilheiro do time, né? Não fez mais gols. O seu Vitor Rangel foi trazido como uma grande esperança. Ele veio, a torcida depositando confiança, a diretoria apostando nele. Não fez nenhum gol até agora. Então, o seu Vitor Rangel está devendo, não fez nenhum gol. Mesma coisa com o Roberto. O Roberto veio chegou no primeiro derby. Eu me lembro que ele chegou e até entrou um pouco no segundo tempo daquele primeiro derby. Veio com uma grande esperança. Não, o Roberto é artilheiro, ele vai fazer gol. Ele não fez nenhum gol até agora. Nenhum gol. Vive no departamento médico. Então é um problema muito sério. A Ponte tem ali o Yuri, que é uma esperança, né, de que possa entrar, possa resolver. Tem o André Luiz. O Felipe Saraiva entra de vez em quando. É um jogador também de momento, de explosão. Às vezes faz um belíssimo gol, e depois fica 10, 12 jogos sem jogar, sem entrar, entra pouco. Quando entra, não resolve. É aquilo que a gente tem visto. Para Ponte falta uma armação de jogada. E eu acho que agora o seu Chamusca teve tempo maior para trabalhar. E está na hora de mostrar o trabalho. Tem que ser cobrado, sim. E falta quem coloque a bola para dentro. O futebol é simples, não existe mágica, não existe nada que... a Vitória falou aqui tudo que ela faz, os treinamentos, a natação, o hipismo, pega o cavalo diferente, então são N coisas. O futebol é colocar a bola para dentro do gol. E a Ponte não tem um jogador que faça isso. O cara chega na frente do gol, chuta fora, chuta pênalti na trave, e aí não há cristão que aguente, né? A torcida já está sem paciência, não está aguentando. E outra coisa, ela jogou contra o Oeste, que é o 14º colocado, ficou no 0-0.
Ela vai jogar agora com o Goiás, que é o terceiro colocado. É um jogo dificílimo, lá em Goiás. Então, eu estou muito curioso para ver o que o seu Chamusca vai armar, né? Eu acho que é um jogo para a gente analisar. Se ele vai ficar fechadinho, esperando o Goiás, para jogar por uma bola, tentar decidir numa bola. Se ele vai tentar surpreender e partir para o ataque, que é também arriscado, porque o Goiás tem uma equipe boa, uma equipe que está em terceiro lugar, vem de ótimos resultados. Enfim, é hora dele mostrar trabalho. A torcida da Ponte também espera. Ela está uns pontos, 7 pontos distante do G4. Ela não pode mais perder pontos. Está numa situação muito ruim. Eu diria até que um empate com o Goiás não seria um mau resultado, porque é um jogo dificílimo. Mas em termos de pontuação para ela, ainda é pouco. Porque ela vai precisar de muitas vitórias aqui. Ela não pode mais perder jogo em Campinas. Tem que ganhar todos os jogos aqui. E tem que beliscar alguma vitória fora. Então, não sei, talvez fosse o jogo de jogar por uma bola. Entrar fechadinho, entrar com cuidado, não se expor e buscar esses 3 pontos. A situação é difícil. Se a Ponte perder do Goiás, eu não vou enganar o torcedor, não. Não vou, eu sou muito honesto e aqui eu só brinquei com a cor da camisa, mas não tem cor de camisa, não. Eu não vou torcer nem para um nem para outro, eu torço para o futebol de Campinas. E só que eu falo a verdade, eu não engano. Se perder do Goiás, já era. Não vai subir. Vai fazer uma campanha de manutenção e mesmo o campeonato sendo equilibrado, tal, não vai passar disso, porque inclusive não tem material humano, né, agora para mudar isso. Muito bem. É uma pena, né? Eu estou aqui torcendo para que o futebol de Campinas melhore. Os dois consigam as vitórias, seria interessantíssimo que o Guarani segurasse o CSA, que a Ponte segurasse o Goiás. As nossas equipes subiriam muito na tabela. Para outra rodada seria, sim, fantástico. Eu espero no próximo programa falar aqui de 2 vitórias. Muito bem, nós temos mais um tempinho ainda, né? Então tá lá. Vamos falar um pouquinho do... Já falamos de Ponte e Guarani, que dá uma dorzinha de cabeça, né? O Guarani está um pouco melhor, está um pouco mais na frente, mais arrumado, mas não pode brincar. Ainda está devendo, o futebol ainda precisa melhorar. E a Ponte nem se fale, a situação é urgente. É resultado, vitória e empate. Vitória e empate. Não se pode mais pensar em derrota. Vamos falar um pouco do futebol feminino, do Campeonato Paulista do Futebol Feminino, que também ninguém fala, né? Ninguém sabe que existe, ninguém vê no jornal, ninguém vê na televisão, né? Falei futebol feminino quando tem a seleção brasileira disputando a Olimpíada. Porque nem Né? Copa tem, né, de feminino. Você nem sabe os times que disputam, né, Vitória? Não tem? Não conheço nada. Então a gente vai cavocar e vai falar do futebol feminino aqui. Eu vou ver se um dia eu trago alguém do futebol feminino aqui para, né, Bacana, muito legal. para falar. Nós estamos na fase semifinal do Campeonato Paulista e são 2 chaves. Na chave 1 é Taubaté contra o Corinthians e o Corinthians foi lá em Taubaté e ganhou de 3-0. Abriu uma vantagem astronômica, porque agora no segundo jogo em São Paulo, o Corinthians vai jogar em casa, o Taubaté tem que ganhar de 4-0. Então é muito difícil. Eu acho que o Corinthians já colocou os 2 pés na final. Na outra semifinal, muito equilibrada, porque o Rio Preto tem um time muito bom. O time do Rio Preto tem várias jogadoras da seleção. Mas o Rio Preto perdeu em casa de 1-0 para o Santos, que também tem um timaço, né? O Santos tem um time espetacular. E isso dá uma vantagem grande, porque agora o Santos vai jogar em casa, vai jogar na Vila Belmiro, com as suas sereias, né? Que eles chamam sereias da Vila. E elas vão receber o Rio Preto com essa vantagem de poder empatar.
Um simples empate já dá a classificação para o Santos. Só se ele perder de 1-0, que aí vai ter prorrogação e pênalti. Mas elas já têm essa vantagem. É muito provável que a gente tenha no Campeonato Paulista Feminino uma final Corinthians e Santos, que seria interessante. Inclusive, a televisão deveria mostrar, né? Seria bem bacana. Até para a gente ver as jogadoras, saber quem está surgindo para a seleção. Então, a gente não sabe, não conhece. O futebol sub-15, nós temos várias equipes da região, e eu gosto de falar, não é só Guarani e Ponte, né? Eu gosto de falar da região também. O sub-15, no grupo 18, nós tivemos São Paulo 1, Audax 0, e Red Bull 2, Amparo 0. Aqui também eu falo Red Bull, porque a Globo fala RB Brasil, né? Só para não falar a marca, não tem cabimento. Apoia o time e tal, e eles escondem, né? O São Paulo foi para 6 pontos, o Red Bull tem 3, o Audax 3, e infelizmente o nosso Amparo está com 0, né? A situação ficou difícil para o Amparo, porque da nossa região aqui nós torcemos muito para o Amparo, mas está numa situação difícil. No grupo 19, o Palmeiras ganhou de 3-0 do Oswaldo Cruz e o Novo Horizontino ganhou de 1-0 da Portuguesa Santista. Nesse grupo, o Palmeiras tem 6 pontos, o Novo Horizontino 4, Oswaldo Cruz 1 e a Portuguesa Santista 0. Aqui não tem ninguém da região. No grupo 20, sim, aí já nos interessa muito, nós tivemos Corinthians 0, Botafogo 0 e o Derbinho, lá no Brinco de Ouro. Teve o Derbinho. Guarani 0, Ponte Preta 2. A Ponte Preta foi lá e ganhou o Derbinho dentro do Brinco de Ouro, com torcida única, só a torcida do Guarani. Péssimo resultado para o Guarani, maravilhoso resultado para a Ponte, que deve estar comemorando muito. Na classificação, o Botafogo tem 4 pontos, o Corinthians tem 4 pontos, a Ponte Preta foi para 3 pontos com essa vitória e o Guarani ficou com 0. A situação do Guarani também é igual a do Amparo, viu? Tá muito difícil, muito feia. No grupo 21, tivemos Guarulhos 2, Desportivo Brasil 1, Santos 3, Brasilis 1. Aí tá todo mundo igual. Desportivo Brasil, Brasilis, Guarulhos e Santos, todos com 3 pontos. Todo mundo igual. No Sub-17. No Sub-17 o Guarani não se classificou, a gente sabe disso. Ele foi eliminado na primeira fase. Então de Campinas ficou só a Ponte Preta. No grupo 18, a Ponte Preta ganhou do Desportivo Brasil por 3-2. Então foi uma semana boa para a Ponte, né? Ela ganhou no Sub-15 e ganhou no Sub-17. O São Paulo empatou com o Mirassol 1-1. São Paulo 4, Ponte Preta 4, Mirassol 2, Desportivo Brasil 0. A classificação. No grupo 19, uma surpresa aqui, né? O Palmeiras perdeu em casa para o Audax por 1-0. O Audax é time de empresários, né? Então eles sabem buscar os garotos, garimpar, depois eles vendem todo mundo, porque acaba não ficando lá. Mas, enfim, é o trabalho deles. Aí teve o clássico, né, de São Bernardo. O São Bernardo goleou por 4-0 o Esporte Clube São Bernardo. O Osasco Audax tem 6 pontos, o São Bernardo 3, Palmeiras 3 e Esporte Clube São Bernardo 0. No grupo 20, Corinthians 1, olha que grande resultado, hein, para a região. Corinthians 1, União Barbarense 1. Foi lá em São Paulo e conseguiu empatar com o Corinthians. Parabéns ao pessoal de Santa Bárbara do Oeste. Ituano 0, Amparo 0. Aqui o empate na região, né? Itu e Amparo, empatando 0-0. Na classificação, aí ficou tudo embolado. Corinthians 2, União Barbarense 2, Amparo 2 e Ituano 2. Então está tudo empatado. Vai se decidir mais para frente. Grupo muito equilibrado. No grupo 21, a equipe da região nossa aqui não foi bem, não. Novo Horizontino fez 2-0 no Primavera de Indaiatuba e o Santos 1-0 no 15 de Piracicaba. Os nossos 2 representantes da região perderam.
Novo Horizontino tem 6 pontos, o Santos também tem 6, já dispararam, praticamente liquidando, né? Vai ter que ter uma reviravolta muito grande. 15 de Piracicaba e Primavera com 0. E vamos para o Sub-20. O Sub-20 é aquela categoria que assim, o jogador já está quase pronto para ir para o profissional. Muitos deles já ficam no banco, já começam a entrar, quando está quase entrando. Está quase lá, está quase chegando. No grupo 12, nós tivemos Ponte Preta 4, Matonense 1. Foi a semana da Ponte Preta, ela ganhou tudo. Sub-15, Sub-17, Sub-20. Estão treinando bem. Estão treinando bem. Então, a Ponte faz um trabalho muito bom nas categorias de base. Merece todos os elogios. Trabalho é muito bom. Palmeiras 4, Santo André 2. É um grupo que está se definindo também. Palmeiras e Ponte Preta têm 6 pontos, Santo André e Matonense 0. Então já tem os dois despontando, né? Palmeiras e Ponte aí botando a cabeça e devem se classificar para a próxima fase. No grupo 13, Ituano 0, São Caetano 2. Ituano perdeu em casa, uma pena. E Desportivo Brasil 2, Red Bull 0. Desportivo Brasil foi a 6, São Caetano e Red Bull com 3 e Ituano com 0. No grupo 14, Novo Horizontino 1, 15 de Piracicaba 1. 15 conseguiu empatar lá em Novo Horizonte, um bom resultado. E o Corinthians, no clássico em São Paulo, ganhou da Portuguesa por 2-0. O Corinthians tem 4, Portuguesa 3, o 15 2, o Novo Horizontino 1. Ainda está equilibrado, é um grupo que ainda pode ter mudanças. E outro grupo que nos interessa muito, tem outro representante de Campinas, o grupo 15. O Guarani teve um excelente resultado. São Paulo 0, Guarani 0. O Guarani foi buscar um empate lá com o São Paulo, que tem um sub-20 excelente, viu? Tem jogadores, alguns até que ficam no banco. Foi um excelente resultado. E o Botafogo de Ribeirão Preto empatou 2-2 com Água Santa. O que aconteceu? O São Paulo e o Guarani foram para 4 pontos com esse empate. E o Botafogo e o Água Santa ficaram com 1. Então, aí São Paulo e Guarani estão, né, fugindo um pouco, estão dando mostras de que podem ser os dois a se classificar. Então, tomara que no Sub-20, tanto Ponte quanto Guarani passem, o que seria muito bom para a cidade e o que mostraria que nós temos uma garotada aí já despontando para oferecer um material humano melhor para os nossos profissionais, né, para a equipe profissional. Na próxima semana, eu falei aqui para vocês, nós vamos trazer aqui o Felipe Mendonça, que é um coaching de esportes. Ele vai nos explicar como é que funciona isso, como que ele trabalha a cabeça do atleta, como que ele faz o atleta subir o rendimento. E ele vai trazer a Bianca Lara, que é uma judoca que está se destacando muito. Também, pelo que ele me disse, ela ganhou uma medalha de prata. Eu não sei ainda direito a competição, né? Vamos esperar a semana que vem para ver. Mas me interessa muito apoiar esse tipo de esportes, né? Como nós falamos aqui do jiu-jitsu, nós falamos do pentátulo, e vamos falar do judô. Enfim, a gente vai falando aos poucos de todos esses esportes, falando da meninada, falando do futebol feminino, porque eles precisam de apoio. Fica sempre o pessoal falando, você tem que falar mais de Guarani Ponte e tal. Guarani Ponte, eles falam muito nos jornais, nas televisões, vocês sabem, vocês acompanham. Fica a minha torcida aqui para os dois, eu já falei, mas eu acho que o principal é a gente dar essa oportunidade para o esporte amador. O Brasil precisa muito disso. Nós somos um gigante, uma nação que é uma potência, e as nossas participações em Olimpíadas não são o que a gente gostaria de ver. A gente consegue menos medalhas do que poderia, né? Por N motivos. Primeiro, pela corrupção, né? O país foi tomado pela corrupção, todos os aspectos, e atingiu também o esporte. Infelizmente, nós temos aí presidente de Confederação Brasileira preso, o outro não pode sair do país, porque se sair do país vai ser preso também.
outro perdeu o cargo, denúncia né, de assédio, enfim. São más notícias quase todo dia. Mas nós temos que falar das coisas boas e vamos falar, porque a gente acredita que a gente pode virar esse jogo e fazer uma campanha muito melhor em 2020. E começa aqui com a Vitória, né, Vitória? Vamos torcer para você, viu? Muito obrigada. Estamos torcendo. Com certeza eu vou conseguir representar todos nós. Eu tenho, assim, certeza. Tenho confiança total em você. Muito obrigada pela confiança. Isso é um incentivo muito grande. Muito obrigada mesmo. E quando você souber do resultado, da classificação, você me avisa do ranking. Tá? Sim. Que aí a gente vai falar para todos os amigos aqui. O pessoal ficou curioso, como eu fiquei também. Manda, com certeza. Né? Todo mundo vai querer saber. Então, nós vamos encerrando o nosso programa o Futimaníacos, essa terceira edição, com muita alegria. Eu agradeço muito a participação da Vitória, a participação da Graziella e de todos vocês que nos acompanharam, essa audiência magnífica que a gente tem. E eu espero que vocês apoiem a Vitória. Quero também ter notícias a respeito disso. Brevemente teremos, eu confio. E dizer que semana que vem estaremos aqui novamente para um novo Futimaníacos. Não se esqueçam que o melhor sempre está por vir. Um abraço a todos. Gratidão.